É, o irmão estava falando que eu sou muito difícil, né, irmão? Mas eu não sou difícil, não, viu? Eu estou acompanhando vocês aí no YouTube. A gente está participando aí também. É porque a gente tem as nossas jornadas, né? E aí, às vezes, não dá para a gente estar presente aqui, mas a gente também está em oração junto, de madrugada. E é um prazer estar aqui com vocês, viu? A gente também tem um testemunho para contar. A gente não vai contar hoje, mas outro dia aí, quando tiver uma oportunidade, a gente vai falar aí sobre esse testemunho da gente aí. Irmãozito, o senhor está cada dia mais bonito, né? Glória a Deus, para a honra e glória de Deus. Todos nós, né, irmãos? O cristão é bonito. Irmãos, o que nós vamos falar hoje, o título, é O Meu Maior Inimigo. Sabia que nós temos um inimigo que é o mais poderoso que tem e, e se a gente não tomar cuidado, ele vai colocar a gente no bolso. Em outras palavras, né? Colocar a gente no bolso. Eu gostaria de ler um texto da Bíblia com vocês, que está aqui no livro de Romanos, no capítulo 8, no versículo 38, tá certo? Que diz assim, o 38 e o 39. Porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem o porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Irmãos, Paulo aqui está falando da separação, de separação e que nada pode nos separar. Mas tem um ser que pode nos separar do amor de Deus. E este ser sou eu mesmo. Eu sou o único que pode se separar do amor de Deus. A Bíblia aqui nos diz aqui, Paulo aqui ele está falando que nem anjos, nem potestades, ninguém pode separar a gente do amor de Deus. Só quem pode separar sou eu mesmo. E é interessante como a gente tem visto assim nas igrejas muitas confusões, né? Esses dias a gente estava vendo ali, eu estava vendo ali as pessoas discutindo por ocasião de política, né? Não é esse o tema que a gente está falando, mas a gente está se aproximando da política e aí as pessoas elas estão divididas pelo lado A, o lado B, e então isso tem causado ruptura entre irmãos, né? Isso tem causado ruptura entre irmãos. Mas, irmãos, nós não podemos permitir que essas coisas aconteçam, porque nós vamos morar no mesmo céu, todos juntos. Nós vamos para o mesmo céu, e aí como que a gente vai para o mesmo céu se a gente vai estar abrigado? Então, não pode. E Paulo, ele está falando aqui, o que pode nos separar do amor de Deus? Será contendas? Será guerras? Será... O que será? E ele diz que nada pode nos separar. O único que pode nos separar do amor de Deus sou eu mesmo. Então, nós temos que vencer o nosso eu, nós temos que vencer o nosso egoísmo, a nossa vontade de prevalecer sobre o outro. A gente precisa fazer isso. Ou então a gente não vai alcançar o reino de Deus. Mas a Bíblia, ela tem uma fórmula especial para isso. Está lá no livro de Hebreus. Eu gostaria que você abrisse sua Bíblia aí no livro de Hebreus. Essa é uma fórmula que não falha nunca. Hebreus, capítulo 12, versículo 2, irmãos. Isso aí é a fórmula milagrosa para que a gente nunca fale, que a gente não tente ser maior do que os irmãos, do que as pessoas, e ninguém. E aí, diz aí o que está escrito aí? Diz assim, olhando firmemente para Jesus, o autor e consumador da nossa fé, o qual se esvaziou da sua glória celestial, veio aqui, morreu na cruz e está aí para nos dar salvação. Amém?
Este é o segredo da vitória, irmãos. Quando o nosso eu está querendo se sobressair, quando o nosso eu está querendo crescer, então a gente deve fazer sempre isso aí. A gente não pode deixar de olhar para Cristo Jesus em nenhum momento da nossa jornada espiritual, porque senão a gente vai fracassar na nossa jornada, a gente vai fracassar. E é incrível como o diabo ele tem assim uma, uma, uma situação personalizada para cada cristão, não é verdade? Ele tem assim uma tentação personalizada. Eu digo que ele tem uma tentação personalizada. Ele cria o momento e a situação para que a gente venha fracassar. E aí ele usa o nosso egoísmo, usa o nosso eu para fazer isso acontecer. Então, irmãos, nós precisamos estar atentos acerca dessas coisas, porque Jesus Cristo está voltando a essa terra. Mas o mais importante não é quando ele vai voltar, é como eu vou estar quando ele chegar aqui. Isso é que é mais importante. Não adianta eu estar na igreja, discutindo com irmãos, brigando, fazendo isso e aquilo, quando na realidade eu preciso conhecer o Senhor da obra, eu preciso conhecer Jesus, eu preciso entender o plano dele na minha vida, para que eu não seja um egoísta e para que eu não viva em discussão com os meus irmãos e que eu possa participar da eternidade com todos vocês. Esse é o meu desejo, é a minha vontade, e eu sei que é a sua vontade também. Mas eu percebo que nós estamos vivendo em dias muito difíceis, sabe, irmãos? Sabe aqueles dias em que Paulo falou lá em 2 Timóteo, capítulo 3, ele disse que os últimos dias seriam difíceis. São textos que vocês conhecem muito bem. Seriam dias difíceis, pois o homem seria egoísta, avarento, presunçoso, mentiroso, todas essas coisas. Então, nós, como igreja, como irmandade, a gente precisa olhar para essas coisas. A gente precisa parar e refletir como nós estamos agindo nesses últimos dias, porque são dias difíceis, irmãos, não são fáceis. A gente enfrenta problemas diversos todos os dias. A gente enfrenta a dificuldade também dos nossos irmãos que enfrentam os mesmos problemas que a gente enfrenta. E aí a gente precisa driblar todas essas coisas aí para a gente poder alcançar o reino de Deus. E o reino de Deus, como disse Jesus, está próximo, né? E eu quero parabenizar aí a irmã Joana de Leno, que está à frente desse grupo, né? Que tem se proposto a divulgar o evangelho e que pessoas sejam alcançadas por esse grupo aqui. Mas e que nós, como irmãos, venhamos tomar cuidado no que diz respeito ao trato, né? Paulo disse que primeiros de casa, né? Primeiros de casa, os irmãos da fé, depois os de fora. A gente não pode querer salvar os de fora se a gente não está conseguindo nem se manter em união entre os irmãos, né? Então a gente precisa ficar atento com o nosso eu. Precisa matar o eu para que Jesus cresça em nós. E estamos, posso dizer assim, meio que atrasados nessa situação, né, irmãos? Vira e mexe, a gente fica alimentando a natureza do eu. A gente quer pisar no irmão, quer passar por cima de tudo e achar que está sempre certo, mas nem sempre é assim. A gente precisa se colocar no lugar do outro para compreendê-lo, né? E como eu disse no início, é um prazer estar aqui com vocês. A gente está também na mesma batalha em orações, porque a gente sabe que se a gente fracassar, se a gente parar de orar, a gente parar de ler a Bíblia, parar de testemunhar, o inimigo fatalmente vai derrubar a gente, né? Não tem outra coisa a ser feita. A fórmula é essa, olhar para Jesus, orar, ler a Bíblia e testemunhar. Não tem outra coisa a ser feita, irmãos. Não tem fórmula milagrosa.
Não tem, é trabalho, é dedicação, é estar junto com Deus, é lutando todos os dias, porque todos os dias o inimigo ele não descansa, ele está ali, ó, tentando vencer para que a gente esqueça do reino de Deus, esqueça do Senhor. Mas eu desejo que nós juntos possamos permanecer em oração, todos nós, né? Os que eu conheço, os que eu não conheço, que fazem parte desse grupo, que a gente persevere na oração, persevere no estudo da Bíblia e no testemunho, né? Essas são as três coisas básicas para um cristão alcançar o reino de Deus, né? Não nos esqueçamos disso. E foi um prazer para mim estar com vocês. Eu sei que agora cada um vai continuar nas suas atividades, vai para os seus trabalhos, vai continuar ainda no estudo aí das suas lições de escola sabatina. E vamos em frente, porque não podemos parar. Dentro em breve o Senhor Jesus chegará a essa terra e vai nos tirar daqui e vai nos levar para a pátria superior, no qual ele é o arquiteto e o artífice. Então, que possamos juntos morar com ele. Amém? Possamos estar lá morando com ele durante 1000 anos lá no céu e depois de 1000 anos voltar para cá, para esse planeta transformado, restaurado. E aí se cumpre aquela passagem de Isaías que ele diz que nós seremos como bezerros soltos, né? Nos, nos pastos aí, correndo e brincando e alegres, né? E essas passagens aí, ela não sai da minha mente, né, irmão? Porque pensar que nós podemos ter um mundo onde a gente pode ficar com as portas das nossas casas abertas, ninguém vai saquear nossa casa, ninguém vai roubar, a gente não vai precisar ir para o hospital, como essa moça aí de testemunho, né? A gente não vai precisar. Então, isso que nós estamos fazendo é o mínimo do mínimo para que possamos herdar todas estas coisas. Às vezes a gente se esforça tanto para conseguir um carro, para conseguir uma casa para morar, uma coisa e outra, mas o melhor está por vir. E aí a gente, quando olha para isso, a gente se enche de esperança, né? Então que Deus nos abençoe e nos faça vitorioso e nos faça ir para lá, pela honra e pela glória do seu nome. Vamos orar? Santo Deus, nós agradecemos o Senhor pela bondade e misericórdia que o Senhor tem. Nós temos o privilégio de poder estar na sua presença e poder entender o plano da tua salvação. Senhor, por favor, abençoe cada um que está aqui neste grupo, que está militando, buscando o Senhor, lutando pela salvação e que possamos juntos morar na eternidade. E também, meu Deus, continue abençoando este canal, a irmã Joana e o irmão Dileno, que eles estão à frente, que possam alcançar almas para o teu reino e que possamos fazer a diferença em todos os momentos da nossa vida. Em nome e por amor de Jesus. Amém.